ficava na Macedônia Antiga. Era uma cidade vizinha de 3 outras cidades bíblicas: a cidade de Neápolis, a cidade de Filipos e a cidade de Bereia. Se nós fôssemos visitar as ruínas da igreja de Tessalônica, as ruínas das igrejas da Macedônia, nós teríamos hoje que visitar a Grécia, a Bulgária e a Sérvia. Tessalônica, no tempo bíblico, no tempo do Novo Testamento e no tempo que Paulo escreveu essa carta, era a capital da província romana na Macedônia. A Macedônia era a terra de Alexandre o Grande e era a terra de Filipe II o Caolho, que ambos fizeram do Império Grego um poderoso império. E depois os romanos sucederam aos gregos e dominaram a região da Macedônia, e os romanos escolheram a cidade de Tessalônica como capital da província romana ali em Tessalônica. A cidade de Tessalônica, ela foi fundada no 4º século antes de Cristo. Era uma cidade que ficava na principal via, na principal estrada macedônia aberta pelos romanos. Esta via era chamada de Via Inácia, e era uma via muito importante porque ela ligava 2 importantes mares, o Mar Adriático e o Mar Egeu, por terra. Então quem queria ir no Mar Adriático, do Mar Adriático ao Mar Egeu por terra, passava por essa via Inácia ou Enátia e cortava a Macedônia, passando ali por Tessalônica. Tessalônica era uma cidade rica, próspera por causa do comércio. Como ela ficava no meio de uma importante estrada aberta pelos romanos, ela acabou se tornando uma cidade forte no comércio. A cidade de Tessalônica era uma cidade rica também, porque ela tinha pelo menos 2 portos, e nestes portos os tessalonicenses recebiam mercadorias e despachavam mercadorias. E a cidade de Tessalônica se tornou uma cidade muito importante também ali na Macedônia, porque ela abrigava de forma muito pacífica os estrangeiros. Ali em Tessalônica era muito comum ter gente de todas as partes do mundo, judeus, gregos, romanos, entre outras nacionalidades, se faziam representar ali em Tessalônica, porque ela ficava nesta rodovia importante, ela tinha portos importantes e ela estava no meio de 2 grandes mares, de 2 grandes rotas marítimas. Ali na cidade de Tessalônica havia uma grande colônia judaica. Os judeus, eles estavam se espalhando pelo mundo por causa da opressão romana. E aí eles buscavam abrigos nas cidades que os recepcionavam melhor. E como ali em Tessalônica eles tinham uma passividade, uma tranquilidade para receber estrangeiros, os judeus se instalaram ali, e ali em Tessalônica os judeus criaram uma grande colônia. O apóstolo São Paulo está na sua 2ª viagem missionária, e nesta 2ª viagem missionária ele tem uma visão, e a visão que ele tem é de um varão
vestido com as vestes típicas da Macedônia, que este varão aparece para ele e diz: atravessa a Macedônia e vem aqui nos ajudar. E ele então sente que é uma direção de Deus, que ele vá para a Macedônia, evangelizar na Macedônia. E quando ele está ali na Macedônia evangelizando, ele evangeliza uma cidadezinha chamada Neápolis, depois ele evangeliza uma cidade chamada Filipos, e depois de Filipos, ele juntamente com Silas e com Timóteo, eles três vão até Tessalônica. E lá em Tessalônica, Atos 17 nos conta isso. Paulo procura a colônia judaica. Paulo tinha esse costume. Ele não era um pregador de praça pública, ele não era um pregador de rádio, televisão, do YouTube. Paulo procurava a colônia, Paulo procurava o povo judeu, que era o seu povo. E Paulo sabia que o seu povo se reunia nas sinagogas aos sábados pela manhã para orar, para fazer jejuns e para meditar na palavra de Deus. Então Paulo procurou a colônia judaica ali em Tessalônica. Em Atos 17, do 1 ao 10, nós temos essa narrativa. E ali ele ora com os judeus, jejua com os judeus, e ele vai para o estudo da palavra. E conforme a palavra está sendo estudada, alguém tem a ideia de dar a oportunidade a Paulo, para ele fazer ali uma consideração a respeito dos textos que estão sendo lidos e meditados. E Paulo, eu digo sempre, ele era o tipo de pessoa que de duas uma: ou você não dava o púlpito para ele, ou dava e nunca mais você tinha o púlpito de volta, porque ele conseguia, com a habilidade que tinha, demonstrar e provar, usando textos bíblicos do Antigo Testamento, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, era o cumprimento de todas as profecias messiânicas. De modo que ele convencia os seus ouvintes que criam na Bíblia que Jesus preenchia todos os requisitos messiânicos e bíblicos, e em Jesus se cumpriam todas as profecias sobre o Messias que os judeus conheciam. Quando Paulo terminou a sua palavra ali, a Bíblia diz que ele então viu a igreja e a sinagoga judaica em Tessalônica se dividir. Ele esteve ali no primeiro sábado, pregou, e quando ele terminou de pregar, a sinagoga judaica se dividiu. Uma parte acreditou naquilo que Paulo dizia e creu que Jesus é de fato e de verdade o Messias. A outra parte não acreditou. E aquela parte de judeus que não acreditou, essa parte expulsou a parte que acreditou. E os irmãos que acreditaram buscaram uma casa. E esta casa é a casa de um irmão que aparece em Atos 10, Atos 17, chamado de Jason ou Jasson. E esse irmão recepcionou o evangelho e recepcionou a igreja em sua casa. E Paulo esteve ali na casa de Jason, ali em Tessalônica, por 21 dias, por 3 sábados. Isso é o que diz Atos 17:2, que por 3 sábados ele esteve ali pregando a palavra de Deus e formando e fundando a igreja de Tessalônica. É muito interessante que na carta aos Tessalonicenses, nós percebemos que durante esses 21 dias, Paulo foi muito intenso. Ele fez várias coisas. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz aos irmãos de Tessalônica que no tempo que ele esteve em Tessalônica, ele não foi pesado a ninguém. Ele não ia na casa dos irmãos comer de graça.
ele não ia abusar da boa vontade, da disponibilidade e da solidariedade dos irmãos. Paulo diz que ele em nada foi pesado aos irmãos, antes ele proveu para si todo o necessário, porque enquanto ele esteve com os irmãos em Tessalônica, ele trabalhou como fazedor de tendas que era, trabalhava fazendo tendas, ia para o comércio, vendia essa tenda e à noite visitava as casas, aleluias, pregando o evangelho e anunciando que Jesus é o Cristo. Paulo ainda fala da intensidade do seu trabalho em Filipenses capítulo 4, versículo 16, quando ele diz, escrevendo aos irmãos de Filipos, que ele está agradecendo aos irmãos de Filipos, porque enquanto ele esteve em Tessalônica, ele recebeu ofertas e donativos dos irmãos de Filipenses, dos irmãos Filipos. E é muito interessante esta coisa que a gente aprende aqui. Para a igreja local, Paulo não pesa, Paulo trabalha, se dedica e não é pesado. Mas enquanto ele está trabalhando pela igreja local, enquanto ele está se esforçando, Deus vai tocando lá na igreja e nos irmãos de Filipos, nos filipenses, para mandar donativos. Aqui nós já poderíamos trazer uma lição prática para nós. Você pode trabalhar pela igreja, você deve trabalhar pela igreja, e você não precisa ser pesado a nenhum irmão, porque enquanto você está trabalhando aqui, Deus está mobilizando pessoas lá para mandar o necessário para você sobreviver e ser sustentado aqui. Paulo ainda fala dessa intensidade quando ele escreve 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, que ele teve nesses 21 dias, 3 sábados, a oportunidade de pregar a palavra de Deus e ver Deus fazendo uma obra muito bonita, porque a igreja começava lá na colônia judaica. A igreja foi para a casa de Jason, que era um judeu, mas a igreja, ela não é nacionalista, ela é internacionalista. A igreja não é para o monopólio de um povo, de uma etnia, de uma raça ou de uma nacionalidade. Não, a igreja de Jesus Cristo, ela é composta por povos de todas as nações, raças, tribos, idiomas e língua, para a glória do Senhor. É por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 1,9: eu preguei o evangelho e eu vi a conversão de judeus, gregos, romanos, bárbaros e prosélitos. O que ele está dizendo? A igreja pode até ter começado entre os judeus, mas ela não é um monopólio dos judeus. Ela é a bênção e a graça de Deus para todos os povos, todas as etnias, todo homem e toda mulher que aceita e recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Após esses 21 dias, a palavra de Deus diz lá em Atos 17, que Paulo foi perseguido pelos judeus, porque aquela parte que não creu, além de expulsar aqueles que creram, e estes foram para a casa do Jason, começando a igreja, aquela parte que não creu ainda começou a conspirar contra Paulo. E aí os judeus, inimigos de Paulo, procuraram as autoridades romanas, que tinham uma presença muito acentuada, afinal de contas, era a cidade de Tessalônica, a capital romana, na província da Macedônia. Então os judeus procuraram os romanos e fizeram uma acusação contra Paulo, uma acusação contra Silas e uma acusação contra Timóteo. Que acusação foi esta? Que Paulo, Silas e Timóteo vieram na cidade que tinha ali uma sede do governo romano, que tinha ali um busto do imperador César, e que tinha ali uma cópia dos códigos legais romanos. E nestes códigos legais romanos, eles diziam que
todo homem deveria cultuar, se prostrar, ter como Deus e venerar única e exclusivamente a César, porque a lei romana estabelecia o culto a César como culto único, e quem praticasse contra deveria morrer por apedrejamento. Então os judeus foram até os romanos e disseram: olha, Paulo, Silas e também Timóteo estão dizendo aqui que não é para cultuar a César, que César não é rei, que César não é digno de veneração e de celebração, mas eles estão aqui anunciando outro Deus, eles estão aqui anunciando um outro Senhor, e eles estão aqui anunciando um outro rei, o rei Jesus. E aí então os romanos vieram na casa de Jason. Paulo foi escondido, e a palavra de Deus diz que o Jason se apresentou, explicou a situação, mas por causa dessa perseguição, Paulo teve que ir embora de Tessalônica, e aí ele vai para Bereia, depois vai para Atenas, volta para Jerusalém, depois ele vem fazer a terceira viagem. Quando ele está fazendo a sua terceira viagem missionária, no ano 51 da era cristã, ele escuta de um problema que está acontecendo na igreja de Tessalônica. Qual é o problema que está acontecendo ali? Os irmãos que aceitaram o Senhor Jesus, judeus, gregos, romanos e prosélitos, eles creram tanto na mensagem do Evangelho, eles acreditaram tanto naquilo que Paulo pregou para eles, que eles não estavam apenas vivendo em pureza e em santidade, mas eles estavam também anelantes, desejosos, com uma ardente expectação do advento e do arrebatamento feito por Jesus Cristo. De modo que os irmãos de Tessalônica estavam vendendo seus bens, estavam abrindo mão dos seus trabalhos, estavam deixando a vida cotidiana para viver na igreja. Alguns comentadores dizem que há relatos históricos de que os tessalonicenses, eles estavam acreditando tanto na vinda de Jesus, que eles todos os dias deixavam seus afazeres e subiam para cima das suas casas, e nos telhados eles ficavam com as mãos erguidas, esperando que Jesus viesse arrebatá-los logo. Paulo percebeu que isso era nocivo, porque eles estavam abandonando a vida, eles estavam deixando as obrigações e os afazeres, na expectativa de que eles não poderiam, de modo algum, perder esse espetáculo que era a vinda de Jesus. Então eles diziam assim: bom, se Jesus vier e eu estiver trabalhando, eu vou acabar ficando. Se Jesus vier e eu estiver plantando, eu vou acabar ficando. Se Jesus vier e eu estiver aqui na igreja, eu vou acabar ficando. Então eles param as atividades e eles começam a se concentrar ou dentro da igreja, ou então eles começam a se concentrar em cima dos seus telhados. E Paulo vê nisso uma nocividade. Então ele, inspirado pelo Espírito Santo, no ano 51 da era cristã, na cidade de Corinto, quando essa notícia chega para ele, ele pega a sua pena e começa a escrever a primeira epístola para os irmãos de Tessalônica. E qual é a mensagem que ele traz para os irmãos? Primeiro, ele quer fortalecer, sim, na mente dos irmãos e no coração dos irmãos, a ideia de que Jesus vai voltar. Ele não vem aqui na carta desestimulando os irmãos e dizendo assim: desacreditem, descreiam que Jesus vai voltar. Não, pelo contrário, ele reforça dizendo: olha, irmãos, eu quando estive com vocês, eu preguei para vocês o evangelho no todo, e eu preguei para vocês que Jesus veio salvar, que Jesus veio curar, que Jesus veio libertar, que Jesus veio batizar com o Espírito Santo, mas eu preguei para vocês também que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E vocês, irmãos, vocês acreditaram nisso. E eu não quero aqui desestimular vocês, eu não quero aqui desanimar vocês. Não, pelo contrário, vocês devem crer nisso e viver como quem crê nisso. Segunda coisa, ele diz: olha, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês devem crer que Jesus vai voltar,
mas vocês devem se preparar para esta vinda de Jesus. E como é que vocês devem se preparar para a vinda de Jesus? Será que vocês devem se preparar para a vinda de Jesus abandonando os trabalhos de vocês? Abandonando as lavouras? Abandonando o comércio? Abandonando as atividades portuárias? Será que vocês devem esperar que Jesus vai vir vivendo só dentro da igreja? Será que vocês devem esperar a vinda de Jesus vivendo em cima das lajes e dos telhados de vocês com as mãos erguidas, sem fazer nada? Paulo diz: não, irmãos, vocês devem crer e esperar o advento de Cristo, mas vocês devem fazer isso tocando a vida de vocês. Vocês devem casar e dar em casamento. Vocês devem se relacionar tendo amizades. Vocês devem trabalhar no comércio, na agricultura, no artesanato. Vocês devem trabalhar nas atividades portuárias. Vocês que são militares devem ir para a guerra, para a batalha. Ou seja, a atividade cotidiana deve continuar a mesma, mas deve haver em vocês, durante essa atividade cotidiana, um compromisso com a pureza, com a integridade e com a santidade. É muito interessante isso, porque Paulo vai dizer: irmãos, vocês devem acreditar que Jesus vai voltar, mas o fato de vocês acreditarem que Ele vai voltar não pode isolar vocês do mundo. O fato de vocês viverem na expectativa de que Jesus vai descer aqui até as nuvens para arrebatar e arrancar a igreja da terra, não pode arrancar vocês do convívio familiar, não pode aniquilar os sonhos seculares, os sonhos cotidianos de vocês. Ou seja, irmãos, vocês devem tocar a vida de forma normal, mas devem tocar a vida primeiro, conscientes de que algum tempo tudo isso vai cessar quando Ele vier. E deve tocar a vida, fazer tudo o que vocês fazem, mas conscientes do compromisso com a pureza, com a integridade e com a santidade. E aí ele vem e diz o que está no capítulo 4, versículo 7. Porque Deus, irmãos, não chamou vocês para a imundícia, Deus os chamou para a santidade. Primeira coisa que ele está dizendo: Deus chama. Deus, ele não espera que o homem venha até ele. É Deus quem vem ao nosso encontro. É Deus quem se revela a nós. É Deus quem se mostra. É Deus que chama. A igreja é a comunidade dos chamados. Aliás, a palavra igreja, ela vem de um termo grego que é eclesia. E eclesia significa comunidade dos chamados para fora. Nós fomos chamados por Deus. Nós somos igreja, a coletividade, a agremiação, o colégio, o grupo, a assembleia dos chamados. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos chamados por Cristo, nós fomos chamados pelo Espírito Santo, nós fomos chamados pela palavra, nós fomos chamados pela igreja, nós fomos chamados por Deus. Você não está aqui porque você veio sozinho. Você está aqui porque de algum modo o chamado de Deus chegou até você. Alguns foram chamados através de um programa de televisão, outros foram chamados através de um programa de rádio, outros foram chamados através de um folheto, outros foram chamados na UTI de um hospital, alguns foram chamados debaixo de um carro capotado, alguns foram chamados presos. Não importa como você foi chamado, não importa o veículo usado por Deus, você só está aqui porque Deus chama. Você é um chamado por Deus. Paulo diz: Deus nos chama. Você é um chamado.
Agora Paulo diz que Deus nos chama da imundícia. Por que é que nós somos chamados da imundícia? Ora, nós somos chamados da imundícia porque enquanto no mundo estamos debaixo da égide do pecado, enquanto no mundo estamos contaminados com as impurezas deste tempo, mas mesmo estando afundados num charco de lodo terrível de pecado, Deus nos chamou da imundícia. Alguns Deus arrancou da imundícia das drogas, outros Deus arrancou da imundícia do tráfico, outros Deus arrancou da imundícia da prostituição, alguns da imundícia da religiosidade, alguns da imundícia da idolatria, outros da imundícia do ateísmo. Não interessa, a Bíblia resume todo esse estado de pecado como imundícia, dizendo: Deus nos chamou, sim, Deus nos chamou da imundícia, da impureza, daquilo que era contaminado, daquilo que era injusto, antiético, imoral, antibíblico, antievangélico, antidivino. Deus nos chamou. Aleluias! Aí você diz assim: ah, pastor, eu não matava, eu não roubava, eu não furtava, eu não falava mal do outro. Não importa, ainda que você, antes de vir para o evangelho, estivesse vivendo dentro de um código ético, dentro de você estava a mancha, estava a marca, estava a ferida, estava a cicatriz do pecado, porque nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Logo, ainda que o homem aparentemente não pratique mal algum, mas se ele está no paganismo, se ele está no mundanismo, se ele está afastado de Deus, ele está vivendo na imundícia, e ele precisa ser chamado, ele precisa ser salvo, ele precisa ser liberto, ele precisa ser arrancado. E esta igreja aqui é a comunidade dos homens e mulheres chamados da imundícia. E aí Paulo diz: nos chamou da imundícia, aleluias, para a pureza, para a justiça e para a integridade. Aleluias, aleluias, aleluias. O texto aqui ele diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Isso pode nos dar duas ideias. A primeira ideia é que Deus nos chamou da imundícia para a santificação. E a segunda ideia é que Deus não nos chamou para a imundícia. Quer dizer, Ele nos chama não para que a gente viva uma vida irregular, mas Ele nos chama para que a gente viva uma vida de santidade. Seja como for, a vontade de Deus em nós é que vivamos na pureza, na integridade, na santidade e na justiça. Agora, essa pureza, essa santidade, não é a santidade praticada aqui na igreja, porque, vamos e convenhamos, a santidade aqui na igreja é fácil. Aqui é fácil não adulterar, porque há um código de ética aqui que nos força a não vacilarmos. Aqui é fácil não mentirmos, porque há um código de ética entre nós que nos força, por causa dos nossos costumes, a falarmos a verdade. Aqui na igreja é fácil vivermos sem lesar o outro, porque aqui há uma certa pressão comunitária sobre aquele que lesa o outro ou defrauda o outro. Então, a vida de santidade para a qual Deus nos chamou não é uma vida de santidade enquanto na igreja, porque o erro dos irmãos de Tessalônica era exatamente que eles estavam abandonando a vida e vivendo a pureza e a santidade na igreja. Então essa santidade que a gente vive aqui na hora do culto, a santidade que a gente vive na hora da vigília, na hora do monte, essa
piedade que a gente demonstra enquanto está no templo, essa integridade, essa pureza e essa justiça que a gente vive aqui, quando está confrontado pelos olhares dos nossos pares, esta santidade é uma santidade boa, mas é fraca. É uma santidade boa, mas ela é pálida, opaca. Qual é a santidade que Deus deseja que vivamos? É uma santidade que se vive na vida cotidiana. É uma pureza que se vive no dia a dia. É uma integridade que se vive quando eu trabalho, quando eu vou para a faculdade, quando eu me relaciono dentro de casa, quando eu me relaciono com os meus vizinhos. Ou seja, é a santidade e a pureza que se vive na vida comum. Porque você pode viver uma integridade, uma pureza e uma santidade aqui dentro da igreja, se isto não desdobrar-se fora das quatro paredes, o evangelho que você vive é um evangelho de falácia, é um evangelho pseudo-cristão, é um evangelho falacioso, é um evangelho de fantasia. O verdadeiro evangelho, a verdadeira pureza, não é aqui no refúgio da graça, não é aqui na fortaleza do amor de Deus. A verdadeira fé, a verdadeira pureza, nós vivemos é no campo de batalha da vida. Você só consegue demonstrar que você vive uma vida santa, pura e justa diante de Deus quando você está no dia a dia, está na feira, está no açougue, está no mercado, está na rua, quando você está entre os seus parentes, você está no meio dos seus vizinhos, e não há crente nenhum ali para constranger você de modo algum, e você está escondido aos olhos do pastor, do corpo ministerial, você está escondido ao olhar da igreja, mas ainda ali você está sendo visto pelo olhar poderoso de Deus, que está sobre nós como chama de fogo, e ali você deve viver a verdadeira integridade, a verdadeira justiça e a verdadeira pureza. Paulo diz: irmãos, Deus não nos chamou, irmãos, para a imundícia, Deus nos chamou para a pureza. E Deus nos chamou para uma pureza prática. Qual foi o grande erro de Elias no seu ministério? O erro de Elias no seu ministério foi ir para as montanhas. Por um lado, quando Elias vai para as montanhas, ele faz algo bom, porque ele se preserva. Mas por outro, ele faz algo ruim, porque viver a pureza das cavernas é muito mais fácil do que viver no dia a dia. Viver a santidade, a castidade, a honestidade, a justiça, quando ninguém está te vendo, e você não tem a necessidade de demonstrar os valores do reino de Deus, porque você não convive com ninguém, é muito mais fácil. Qual foi o erro de João Batista? João Batista, ele comete um erro, ele é a voz que clama no deserto. E qual é o erro dele? O erro dele é que ele abandona a comunidade, ele abandona a vida social, ele abandona o dia a dia, e ele vai para as cavernas, ele vai para o deserto. Lá no deserto ele pode gritar, lá no deserto ele pode urrar, lá no deserto ele pode falar grosso. Qual é o problema da igreja católica no período medieval? Foi exatamente reduzir os servos íntegros de Deus aos monastérios. Não, irmãos, esse não é o modelo de Deus, esse não é o modelo de Jesus, esse não é o modelo do Evangelho. O modelo do Evangelho não é a gente ficar em cima do monte, o modelo do Evangelho não é a gente ficar aglutinado na igreja. O modelo do Evangelho é homem e mulher que vem aqui na igreja, se enche da graça de Deus, do poder de Deus, das fibras do Evangelho através da palavra de Deus, mas vai para o mundo, e lá no mundo reflete, manifesta e expõe a glória de Deus e o compromisso que tem com o Senhor. Quantos tem aqui esta noite? Aleluia! Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Paulo está dizendo: irmãos, desçam das vossas lajes, sai, pelo amor de Deus, das vossas telhas, sai de dentro da igreja,
e vivam o Evangelho e a pureza e a santidade e a integridade de forma prática. Aleluia. Ser santo aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro é o evangeliquez que rola, é só graças a Deus. Deus abençoe, Deus é bom, Deus vai dar vitória, Deus no controle. Aqui dentro é muito bom. Aqui é o evangeliquez, aqui todo mundo fala a mesma língua. Aqui ninguém nos provoca. Quando vem alguém que provoca, logo vem a própria pressão da sociedade cristã, já expurga essa pessoa. E aí aqui dentro a gente está protegido. A gente é aquilo que o G.K. Chesterton fala: o cristão na igreja, ele é um covarde numa fortaleza. Sabia, pastor? É um covarde numa fortaleza. Por quê? Porque dentro da fortaleza qualquer covarde parece herói. Mas lá no mundo, na guerra sangrenta do dia a dia, só subsistem aqueles que têm compromisso de verdade, aqueles que têm a esperança latente de verdade, aqueles que têm a fé genuína e que acreditam mesmo que Jesus vai voltar. Levante a sua mão, por gentileza. Aqui estão os valentes de Deus. Valentes que não ficam na redoma da igreja, valentes que não ficam, aleluias, na proteção da comunidade da fé, valentes de Deus, que têm compromisso com o Evangelho e no meio em que vive, manifestam a glória, o poder e a unção do Senhor. Estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui esta noite. Deus está te fortalecendo para segunda-feira. As provocações virão é segunda-feira. Deus está te dando graças para terça-feira. Quando você chegar no trabalho e aquele indivíduo que fica disputando com você, aleluia, estiver lá pedindo a sua cabeça, e ali você tem que ter uma postura cristã. Aleluia, Deus está te fortalecendo aqui, para quando você chegar ali, aquele vizinho que tomou 50 centímetros do seu terreno, vai passar caçoando de você, chamando você de bobo, e você precisa ter uma postura cristã, de servo de Deus, que não coloca o coração nesse mundo e nessa terra, mas tem, aleluia, uma morada, tem um descanso maior e soberano nas mansões celestiais. Por gentileza, levante essa mão aí, levante essa face, levante a voz, abra a boca. Pega na mão desse irmão, por gentileza. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Olha no olho desse irmão aí, por gentileza, e fala para ele: Deus está mandando você descer do telhado. Aleluia. Diga: Deus está mandando você sair de dentro da igreja. Diga para ele: é no campo de batalha que o Espírito Santo de Deus te dá força. É no campo de batalha que a palavra de Deus fará sentido para você. É no dia a dia, é nos enfrentamentos, é nos confrontos, é nas oposições, são as tentações que revelam que temos compromisso genuíno e autêntico com o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus nos chama da imundícia para a santificação. Quantos chamados temos aqui? Quantos aceitam esse chamado? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluias. Abacandaramachura mahai. Aleluias. Foi o Dwight L. Moody quem disse: o que se faz em público, isso é popularidade. Agora, o que se faz na solidão do apagar das luzes, isso é caráter. A fé genuína, o evangelho autêntico, é demonstrado quando todos estão, aleluia, com os olhares fora de nós, e ali nós mostramos que temos compromisso com o Senhor. Paulo diz: vocês ficarem crentes aí em cima do telhado, isso é fácil, rapaz. Ficar crente aí dentro da igreja é fácil. Eu quero ver você no dia a dia, trabalhando, casando, dando em casamento, se relacionando,
se divertindo, construindo, planejando, sonhando, idealizando. Eu quero ver você vivendo a sua vida. Mas viva a sua vida, construa, desenvolva, progrida, mas sem colocar o coração em nada. E todos, quando olharem para você, você vai dizer: eu estou fazendo o que eu tenho que fazer aqui, mas eu estou anelante, desejoso pela vinda do meu mestre. Eu creio que ele vai, aleluias, me buscar. Eu creio que ele virá. Sabe por que muita gente não gosta de sair dentro da igreja? Porque ela não treina a mente, o coração, e ela sabe que se ela sair desse refúgio, quando eu digo sair da igreja, é sair desse ambiente aqui, e ela sabe que se ela sair desse ambiente, ela começar a trabalhar e começar a desenvolver, o coração dela vai se apegar às coisas, e ela vai esquecer o céu, e vai perder a perspectiva da volta do Senhor. Mas este evangelho, se é assim que você vive, ele é um evangelho deficiente, adoentado, porque a verdadeira fé na vinda do Senhor, ela é exercida mesmo quando nós estamos comprando, vendendo, negociando, fazendo as coisas, mas a gente sabe que está pagando ou assinando um recibo aqui e está dizendo: o Senhor pode vir agora, porque eu estou fazendo isso aqui com pureza de alma, com pureza de consciência. O Senhor pode vir aqui agora, aleluia. Não importa se eu estou tomando banho, se eu estou negociando, não importa o que eu estou fazendo, se eu estou com gente ou se eu estou sozinho, o Senhor pode vir agora, aleluia. Paulo diz: irmãos, fiquem tranquilos, haverá um alarido, haverá uma trombeta de Deus, e nós, irmãos, que formos do Senhor, selados de verdade, não importa, aleluia, o que estivermos fazendo, se nós formos do Senhor de verdade, o Senhor vai dizer aquilo que está em Cantares, capítulo 2, versículo 10: amada minha, noiva minha, levanta e vem. E não importa se você vai estar trabalhando, se você vai estar lá no momento de casamento para dizer sim, não interessa. Aleluia, aqueles que forem do Senhor, a terra não reterá, o pecado não reterá, o mundo não reterá, os demônios não reterão. Aqueles que são do Senhor serão raptados, serão levados, serão tomados, terão os corpos transformados e adentrarão nas mansões celestiais. Aleluia. Fala para o seu irmão: Deus quer ver você sonhando. Diga: Deus quer ver você sonhando. Diga: Deus quer ver você projetando. Projeta coisa boa para você. Deus quer ver você trabalhando. Deus quer ver você estudando. Deus quer ver você construindo. Aleluia. Deus quer ver você, aleluia, morando bem. Deus quer ver você ganhando bem, viajando. Mas Deus quer que em todo o tempo o seu coração esteja focado, esteja centrado na vinda maravilhosa do nosso Senhor. Aleluia. Por fim, fala para o seu irmão aí: pode viver a vida, pode viver a vida em paz. Não se preocupa não, que quando Jesus vier, Ele não vai esquecer você não. Vive a vida, diga: viva a vida, vai vivendo a vida. Faz o que você tem que fazer. Você pertence a Ele? Você é dele? Então não interessa quando Ele chamar, fique em paz, porque o seu lugar está garantido. Pai, nós pregamos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. A Tua palavra, Senhor Deus, é como um martelo que esmaga a penha. A Tua palavra é como fogo, Senhor, que purifica. A Tua palavra é água que vai nos lavando, e a Tua palavra nos trouxe aqui esta noite a dimensão do que é a verdadeira santidade. Uma santidade não vivida apenas em 4 paredes, uma santidade, Senhor, vivida de forma genuína e autêntica nas relações que nós mantemos no mundo, nas construções, nos projetos, nos planos, sem perder de vista o advento maravilhoso e glorioso do Senhor.
Eu quero viver essa santidade, Senhor. A tua igreja quer viver essa pureza, essa santidade, essa justiça para a glória, honra e louvor do seu nome. Amém. Dê um abraço nesse irmão aí que está do seu lado, nessa irmã, e diga alguma coisa de Deus para ele ou para ela. Diga, pode ficar em paz, você não vai ser esquecido não. Diga para ele, fique em paz, fica tranquilo. O Senhor te conhece, o seu nome é conhecido nos céus. Fica tranquilo, o Senhor se lembra daqueles que são seus. E no tempo certo, na hora correta, quando Ele te chamar, você vai entrar no gozo, no deleite maravilhoso do Senhor. Amém. Te amo. Amém.